E aí, pessoal do quinto ano, tudo bem? Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos hoje, tá, em ritmo, né, de São João, não podemos sair do clima, tá bom? Vamos para mais uma aula. Vamos iniciar com a correção das atividades, tá? Páginas 16 e 17. Depois, vamos falar do conteúdo da aula de hoje e na sequência das atividades propostas para hoje, tá certo? Então, vamos lá. Página 16. A primeira questão pede para você pintar as peças com a mesma cor da terminação que as completam, tá? Azul para a terminação ESA com S e verde para a terminação ESA com Z, tá bom? Ortografia da última aula, certo? Então, a primeira peça você vai pintar de verde para formar a palavra avareza. Avareza, terminação ESA com Z. A segunda peça você vai pintar de azul e vai formar a palavra baronesa. Baronesa, ESA com S. A terceira peça você vai pintar de verde, onde você vai formar a palavra sutileza. Sutileza, terminação ESA com Z. Na quarta peça você vai pintar de verde, onde você vai formar a palavra beleza. Beleza, terminação ESA com Z. E a última peça você vai pintar de azul e vai formar a palavra surpresa. Tudo bem? Então, avareza, baronesa, sutileza, beleza e surpresa. Vamos à segunda questão, que pede para você completar as frases com substantivos derivados, né, formados a partir de uma outra palavra já existente, lembram? E formar substantivo derivado dos adjetivos que aparecem entre parênteses, tudo bem? Na letra A, este hospital sempre foi cuidadoso com sua limpeza, porque dentro lá do parênteses tem o quê? O adjetivo limpo. Você vai formar o substantivo limpeza. Limpeza, terminação ESA com Z. Letra B. A tradição cultural de um povo é parte de sua riqueza, formada a partir do adjetivo rico, entre parênteses. Riqueza, terminação ESA com Z. Vamos à letra C. Todos se impressionaram com a leveza da bailarina. Leveza, formado a partir do adjetivo leve, tá bom? Também terminação ESA com Z. Letra D. Menino, não confunda esperteza com malandragem. Esperteza vem de esperto, também com Z. Letra E. A autora aborda temas polêmicos com bastante sutileza. Sutileza, formado do adjetivo sutil, terminação ESA com Z. E letra F. Antônio é um homem de grande nobreza. Nobreza formada a partir do adjetivo nobre, tá certo? Terminação ESA com Z. E aí temos a seguinte questão. Que terminação foi usada para formar substantivos derivados de adjetivos? O que nós podemos observar aí? Que nós usamos a terminação ESA com Z em todos os casos, tudo bem? Então, você vai somente dizer que foi a terminação ESA. Aí você escreve esse ESA com Z, certo? Vamos para a questão número 3. Observe o feminino da primeira palavra. Já vem um modelo, tá? Um exemplo para você seguir. E faça o mesmo com as palavras a seguir. Seguir o exemplo, seguir o modelo. Letra A, modelo holandês. Você vai formar holandesa com ESA com S agora, tá? E vejam aí no exemplo, no modelo, que o acento desapareceu. E assim você vai seguir com as demais palavras. Vamos lá? Letra B, escocês, escocesa. Letra C, japonês, japonesa. Letra D, duque, duquesa.
Letra E, marquês, marquesa. Letra F, milanês, milanesa. Todas as terminações esa com S e as palavras perderam o acento quando passaram para o feminino, tá? E aí a pergunta, que terminação foi usada para formar o feminino? Aí nessas palavras, a terminação esa. Esa de novo, professora. Agora esse esa aqui é com S, não é? Então você vai escrever a terminação esa. Escreve esse esa com S, tá? E vamos para a questão de número 4, que pede para você reescrever as frases com o feminino das palavras destacadas, tá? Ok? O príncipe japonês são as palavras destacadas. Dançou durante o baile. Você vai passar para o feminino, tá? Como é que fica? A princesa japonesa dançou durante todo o baile, tá? Letra B. O cônsul holandês deixou o salão antes da valsa final. A consuleza holandesa deixou o salão antes da valsa final. E letra C. O barão norueguês convidou o marquês finlandês para a festa. Como é que fica? A baronesa norueguesa convidou a marquesa finlandesa para a festa. Você pode consultar aqui, tá? Letra A princesa japonesa dançou durante todo o baile. Olha aí. Aí você diz, professora, além de princesa e japonesa, do substantivo e do adjetivo, o artigo também teve que mudar, com certeza. O artigo lá era príncipe e o artigo era o. Por quê? Masculino, concordando com príncipe, substantivo masculino, e concordando também com japonês, o adjetivo masculino. Então mudou, se eu mudei, né, o substantivo para princesa e o adjetivo para japonesa, eu também tive que alterar aqui o artigo, mudando para o feminino, tá certo? Para concordar com o substantivo e com o adjetivo, certo? Então, letra B, a princesa japonesa dançou durante todo o baile. Letra B agora. A consuleza holandesa deixou o salão antes da valsa terminar. Letra C. A baronesa norueguesa convidou a marquesa finlandesa para a festa. Tudo bem? E agora nós vamos para a questão número 5, tá? Pede para você ordenar as letras e descobrir palavras. Muito fácil, né? Coisa lá do 2º ano, 3º ano, né, pessoal? E tem uma dica aqui. Todas as palavras terminam com esa com S ou esa com Z. Vamos lá? A primeira palavra que você formou aí, eu sei que você conseguiu fazer rapidão, foi a palavra surpresa. Surpresa com S, tá? Depois, gentileza. Gentileza com Z. Depois, limpeza. Limpeza também com Z. E a quarta e última palavra, inglesa. Com S, tá bom? Com S. Então, surpresa, gentileza, limpeza e inglesa. E agora você vai completar com essas palavras, tá bom? Aí agora, vamos lá? Letra A. A prima de Marcela não é brasileira, ela é inglesa. Letra B. Os amigos prepararam uma festa surpresa. Letra C. Pratique a gentileza. Olha, e essa frase aí não é só para escrever não, viu? É para praticar de verdade, é para agir, tá bom? Letra D. Ricardo comprou vários produtos de limpeza. Tudo bem? Tudo bem? Vamos repetir? Letra A, inglesa. Letra B, surpresa. Letra C, gentileza. E letra D, limpeza, tá? E aqui chegamos ao término da correção das atividades. Vamos agora para a aula, né? O assunto, o conteúdo do dia. Hoje nós vamos trabalhar, tá? Texto expositivo.
trabalhamos, né? Primeiro, história em quadrinhos. E hoje, texto expositivo, tá? Vocês têm esse texto nas páginas 20 e 21. Texto este que pedi que vocês fizessem uma leitura. Fizeram? Ah, muito bem, é isso aí. Sempre assim, tá bom? Então, o título do texto, Sinais que Falam, não é? Vamos primeiramente falar sobre as características do gênero textual, tá? Texto expositivo. E aí, vocês já vão procurando essas características nesse texto, Sinais que Falam, que vocês já fizeram a leitura, tá bom? Não é obrigado ter todas as características, não. Ter algumas, as marcas, sim, com certeza, tá bom? Então, vamos a essas características, tá bom? Vamos lá? Característica do gênero texto expositivo. Primeira característica, não possui argumentos nem característica persuasiva. O que quer dizer exatamente essa característica, professora? Tá? No texto expositivo, não tem a opinião, esse texto não tem a opinião, tá, do autor. Se não tem a opinião do autor, não há um poder de convencer o leitor sobre esse fato que o autor está expondo, de jeito nenhum. Aqui, o autor apenas expõe os fatos. Ele não precisa dar a opinião dele sobre esse fato ou esses fatos, tudo bem? Vamos para a característica de número 2. Apresenta muitas informações sobre o assunto, né? Fatos. E aqui, nessa característica, nós podemos exemplificar essa característica com a notícia, né? A notícia de um jornal, que apenas expõe o fato, o que aconteceu, o que ocorreu. Ali o autor não dá a opinião dele sobre aquele fato. Apenas é exposto o fato, né, que aconteceu. Tudo certo? E vamos para a terceira característica. No texto, gênero expositivo, ele é claro, ele é objetivo. Tá? Aqui, escreve-se de maneira clara, bem clara e objetiva. Aqui não há espaço para a subjetividade, tá certo? E vamos agora para a próxima característica. Pode ter intertítulos. O que é isso, professora? No texto, Sinais que Falam, apresentam 2, né, intertítulos. Vocês viram? São trechos, tá? São trechos, pedaços, né? Trechos, fragmentos, tá? Formados em tamanho menor que o título, subtítulo, em tamanho menor que o título, tá certo? E esses intertítulos estão inseridos no interior do texto. Eles ajudam a separar as diferentes informações dentro do texto, tá? Para não haver aquela mistura de informações diferentes. Eles têm essa função importante, tá? E vamos agora para a próxima característica. Pode ter fotos. Olha aí, o texto Sinais que Falam tem, né, fotos. Pode ter quadros informativos. O texto também tem, né? Tem lá um quadro do alfabeto, né? Mostrando sinais, né? Usando os dedos das mãos. Pode ter também ilustrações, tá? O texto também, que vocês leram, também tem. Isso tudo aqui, fotos, quadros, tá? Ilustrações, são recursos, tá? Usados para complementar, para ilustrar a explicação, deixando essa explicação, com certeza, mais clara, de mais fácil entendimento para o leitor, tá? Tudo bem? E vamos dar continuidade aqui, essas características, tá? Recursos usados dentro do texto expositivo. Instrução, descrição, definição, tá? Enumeração,
e também comparação e muito mais, tá? Você pode, no texto expositivo, fazer uma descrição, por exemplo, detalhada, tá? De algum acontecimento, tá bom? Você pode ainda, tá? Definir a palavra-chave do seu texto expositivo. Você pode ainda também, tá? Fazer a enumeração, tá? Fazer a enumeração de ações, tá? Que aconteceram de acordo com o que você está expondo ali. Tudo certo? E com relação à estrutura do texto expositivo, ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Na introdução é onde, tá? É onde você apresenta a situação, tá? Para o leitor. No desenvolvimento é onde você comprova, tá? Comprova os fatos expostos, tá? Com relação a essa situação apresentada lá na introdução. E na conclusão, você retoma o assunto abordado e ali você finaliza o seu texto, certo? É isso aí. O foco do texto expositivo é transmitir uma informação de forma objetiva e clara, tá certo? E vamos agora falar um pouco do texto expositivo que eu pedi que vocês fizessem a leitura, que é o texto Sinais que Falam, tá? Nas páginas 20 e 21, tudo bem? Aqui, esse texto, a ideia central desse texto, ou seja, a finalidade desse texto é mostrar como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam, tá certo? Esse texto possui o título, Sinais que Falam, possui também 2 intertítulos, que é alfabeto datilológico, que é o alfabeto que utiliza sinais feitos com os dedos das mãos, tá? Apresenta um outro subtítulo, que é Sinais em Libras, que é a língua brasileira de sinais. E tudo isso dividido em 6 parágrafos, tá? Vamos agora tirar a ideia principal de cada um desses parágrafos, tá certo? Observe aqui, tá? A ideia central dos parágrafos, do texto, Sinais que Falam, tá bom? 6 parágrafos tem esse texto, ok? Vamos lá? No primeiro parágrafo, o ser humano se comunica por diferentes linguagens. Segundo parágrafo, a língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. No terceiro parágrafo, a informação principal é como as pessoas surdas fazem para se comunicar. No quarto parágrafo, as pessoas surdas se comunicam por meio de sinais. No quinto parágrafo, tá? O alfabeto datilológico utiliza sinais feitos com os dedos das mãos. E no sexto e último parágrafo, as pessoas se comunicam fazendo uso de alguns sinais em libras, tá? Língua brasileira de sinais. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao término de mais uma aula, mas preste atenção agora nas atividades propostas para hoje, tá bom? Eu quero que vocês respondam as páginas, tá? 22 e 23. 22 e 23 do livro 2. É a interpretação desse texto, Sinais que Falam, tá? E gostaria também que vocês pesquisassem texto, pelo menos um ou mais de um textos, tá? Desse gênero trabalhado hoje, gênero texto expositivo. Vocês pesquisem, pode ser em livros didáticos mesmo, ou então na internet. Então, pesquisem esses textos, leiam com atenção esses textos,
procurando identificar as características do gênero texto, do gênero textual, tá? Texto expositivo, dentro desses textos, tá bom? Não é obrigado todos os textos desse gênero textual, texto expositivo, ter todas essas características apresentadas aqui. Não. Alguns têm umas marcas, outros já têm outras, mas tem as marcas principais que os identificam sendo do gênero texto expositivo. E é isso que eu quero que vocês procurem. Leiam esses textos com atenção e procure algumas características do gênero texto expositivo dentro desses textos. Tudo bem? Entenderam? Então façam mesmo, tá? Vou cobrar na aula que vem, na próxima aula, tá certo? Então é isso aí. Fiquem bem, tá? No conforto da sua casa. Façam as atividades no capricho e até a nossa próxima aula, tá? Obrigada e tchau!